feliz de estar com vocês, mesmo que remotamente, tá certo? Então eu gostaria de deixar bem claro que, mesmo que à distância, eu vou estar sempre acompanhando, sempre disposta a atendê-los, tá certo? Como tenho feito, né, durante esse tempo. Estou com muita saudade dos meus estudantes, das minhas estudantes, mas tenho acompanhado também eles de perto, tá certo? E para a gente pensar um pouquinho, né, sobre a importância de vocês hoje, eu trouxe uma reflexão importante que tem como objetivo central o laço. Ai, Arla, que laço? O laço. Um laço de cabelo, o laço que a gente dá no tênis, o laço que a gente dá na roupa, o laço que a gente dá no presente para alguém especial. Um laço. Pensem aí, um laço, tá certo? E esse laço, ele tem algumas características que parecem muito com essa relação que vocês têm que cultivar com os filhos de vocês, né? Filhos, netos, sobrinhos, enfim. E aí eu vou ler um texto de uma autora que chama Maria Beatriz Marinho dos Anjos e queria que vocês escutassem com atenção, tá certo? O nome do texto é O Laço e o Abraço. Meu Deus, como é engraçado. Eu nunca tinha reparado como é curioso um laço. Uma fita dando voltas, enrosca-se, mas não embola. Vira, revira, circula e pronto, está dado o laço. Vamos dar um laço aqui, pra gente ir pensando na prática, tá certo? É assim que é o abraço também. Coração com coração, tudo isso cercado de braço. É assim que é o laço, um abraço no presente, no cabelo, no vestido, em qualquer coisa onde faço. E quando puxo uma ponta, aqui, o que é que acontece? Vai escorregando devagarinho, desmancha, desfaz o abraço. Solta o presente, o cabelo, o vestido. E na fita, que curioso, não falta nenhum pedaço. Elas estão inteirinhas aqui, ó. Ah, então é assim, o amor, a amizade, tudo que é sentimento. Como um pedaço de fita. Enrosca, segura um pouquinho, mas pode se desfazer a qualquer hora. Deixando livre as duas bandas do laço. Por isso é que se diz laço afetivo, laço de amizade, laço familiar. E quando alguém briga, então se diz, romperam-se os laços. E aí as duas partes saem iguais, sem faltar nenhum pedaço. Então a amizade e o amor são isso. Não prendem, não escravizam, não apertam, não sufocam. Porque quando vira nó, impossível de desatar, de consertar, de ajustar, então já deixou de ser um laço. E esse texto, ele diz muitas coisas pra gente, né? Pensar a educação dos nossos adolescentes, né? Dos filhos de vocês. Então, a gente entende que um nó não é um laço. Um laço é uma junção de duas pessoas, de duas partes, de dois jeitos de viver, duas personalidades. E esse laço, ele tem que ter por base algumas questões importantes. Ele precisa ter... ser forte para não desmanchar tão fácil, mas também não pode ser tão apertado a ponto de não ser ajustável, né? Então, às vezes a gente acaba tornando a educação do nosso filho tão rígida, né? E isso impede que ele dialogue com a gente, isso impede que ele acesse a gente, né? Que ele queira conversar com a gente. Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto importante é que um laço bem dado, ele precisa ser feito com cuidado, né? E vocês sabem que cuidado tem a ver com tempo. Então, investir tempo na feitura desse laço é uma coisa muito importante, pessoal. Uma outra coisa muito importante é a beleza desse laço, né? A gente sempre se preocupa se o laço tá legal, se o laço tá bonito, né? E para isso a gente precisa se interessar por essa fita, pela cor da fita, de onde vem essa fita. Então esse interesse também é um interesse que vocês devem cultivar junto aos filhos de vocês, né? Aos adolescentes de vocês. Uma outra coisa importante pra gente ir pensando também é que quando a gente faz um laço, e aí a gente fez ele com cuidado, a gente escolheu uma fita muito bonita, ele não é um nó, né?
E aí a gente precisa reconhecer que esse laço é um laço legal, então a gente precisa incentivar, a gente precisa admirar esse laço, né? Esse laço de afeto, esse laço de amizade. Então é sempre importante estar lembrando que esse laço tem que ser um laço bonito, tem que ser um laço importante, tem que ser um laço que a gente tem cuidado com ele, né? Então esse é um outro ponto muito importante. E uma coisa mais importante ainda, minha gente, diante disso, é que laços bem dados, né? Relações entre pais e filhos, avós e netos, tios, sobrinhos, pessoas que cuidam e são responsáveis pela educação, não precisam ser laços apertados, precisam ser laços bem dados, né? Então, que essa firmeza do laço não seja sinônimo de rigidez, de dureza, de secura de sentimentos, né? Então, esses laços, apesar de terem que ser firmes, eles precisam ter uma doçura, precisam ter a beleza de um laço, né? Então, acho que são coisas bem importantes dentro da relação de vocês e eu queria trazer, né, essa reflexão hoje para a gente pensar, né? Que tipo de laço a gente está construindo com essa pessoa que eu estou educando, que eu estou buscando educar, né? Eu estou estabelecendo limites sem sufocar, eu estou estabelecendo, né, uma comunicação efetiva, que é uma coisa muito importante, né, nesse laço familiar que a gente constrói. Eu escuto, né, o meu filho, a minha filha, o meu neto, enfim. Eu tenho parado, né, para estimular, para incentivar, principalmente em relação às questões da escola, né, do IFPE. Então, além de cobrar nota boa, né, eu estou perguntando como é que tá, como é que ele está se sentindo. Eu tenho perguntado sobre como está a relação dele com os colegas, com os amigos, né? Então, acho que isso é uma coisa bem importante para a gente estar construindo. Ser pai, ser mãe, ser responsável, minha gente, não está vinculado só a exigir, né? Não está vinculado a só requerer perfeição, notas altas, bom desempenho. É obrigação deles, eles só estudam. Sim, eles só estudam e é a obrigação deles sim. Mas existem meios de a gente construir esse laço de forma significativa, né? Que essas duas fitas, elas não tenham que se desprender, né? Elas podem ficar juntas. Pensem na relação de vocês de fato como um laço. Elas podem ficar juntas sem se sufocar, sem se machucar, sem se apertar, como um nó, né? Então, que a gente tenha sempre em mente isso, que a educação desses adolescentes, né? E por isso a gente planeja cada momento desse de reunião com pais e responsáveis, para a gente estar discutindo essas questões, né? Para lembrá-los que como eu dizia no começo, não é uma parceria, a gente quer a mesma coisa, a gente se encontra em um ponto, né, que é o ponto de desejar a mesma coisa para esses adolescentes, né? Então, de fato, a gente tem que sempre estar recordando, sempre trazendo, né, à mente que a gente precisa estar construindo caminhos que levem a lugares legais, lugares bonitos, né, a laços bonitos, e que a gente possa, de fato, construir uma educação, né, com esses jovens de forma duradoura, né, mais do que forte, duradoura e bonita, né? Então eu desejo que a gente construa laços bem dados, né? Não quero nós, laços bem dados, e que a gente também dê abraços apertados, como diz a autora, né? Um laço parece muito com um abraço. Então eu queria deixar um abraço em cada um, em cada uma, e dizer que estou por aqui, tá certo? Estou disponível para que vocês possam conversar comigo sempre que necessário, sempre que se tirem necessidade, né, de alguma orientação na educação dos meninos e meninas, e dizer que estou muito feliz de recebê-los, né, e aí, mesmo que remotamente, espero que vocês aproveitem esse encontro de hoje e possam, de fato, refletir sobre esses aspectos da educação dos filhos e filhas de vocês. Um beijo.